Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária. Lembre-se, eu estou falando sobre o falso crente, o falso profeta e a consequência de ser guiado por eles. Mas eu, nos 2 últimos vídeos, falei necessariamente sobre o pecado de Eli. Que o erro de Eli não é que ele estava cometendo pecado contra Deus, mas Eli não estava conseguindo controlar os erros de seus filhos, que não eram apenas seus filhos, eram também sacerdotes na casa de Deus. E quando eu toquei no assunto, eu falei com você sobre aquela questão que as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão passando um período dentro da igreja, envolvidas com Cristo, e se acostumam, e muitas vezes acham que pode ter uma paz, tendo uma harmonia com o pecado, e começam a fazer alianças com as coisas erradas, ou ceder ao erro da família. A partir de hoje, durante 3 dias, eu vou estar falando sobre homens, tá? Hoje e amanhã eu vou estar falando sobre homens que cederam porque queriam um pouco de paz, de tranquilidade e cederam ao pecado, cederam aos erros da família. E por último eu vou falar sobre o homem que lutou até o dia de sua morte e não desistiu. A diferença desses homens eu vou falar no final desses 3 vídeos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre Salomão, tá? A Bíblia diz que Deus, ele abençoou a unção de Salomão como rei de Israel, tá? Mas Salomão, no começo de sua carreira, ele não era totalmente fiel a Deus, tá? Salomão já começa casando com a princesa egípcia. E lá em 1 Reis 3:3 diz assim: Salomão amava o Senhor. Não está dizendo que era fiel, está dizendo que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Se você continuar lendo a história, você vai ver que por não haver um templo, e aí vem o valor da igreja, tá? Aonde você congregar, por não haver o templo, uma congregação onde o povo se reunisse para adorar a Deus, as pessoas faziam os seus altares, as pessoas queimavam os seus incensos e muitas delas adoravam deuses estranhos. E aí, Deus tinha um propósito para Salomão. Deus sabia que Salomão podia ser um homem grande. E aí Deus conversa com Salomão em sonho e diz: Salomão, peça-me o que tu queres e eu te darei. Salomão chega para o Senhor e diz: ó Senhor, eu quero sabedoria para conseguir reinar sobre o teu povo. E aí nos versículos de 12 a 14 do capítulo 3 diz assim: Deus vê a resposta de Salomão e disse: eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois haverá. Também até o que não pedis eu te dou: riqueza, glória como outro não teve, durante todos os seus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Aí, Salomão acorda e pensa assim: foi só um sonho, tá? Mas num sonho, Salomão expressou o sentimento que ele tinha no coração de ser um bom rei, e Deus, ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e entende o que nós queremos antes de nós mesmos.
E aí o que é que acontece? Logo depois que Salomão acorda, ele julga aquela causa das prostitutas, isso mesmo. E depois daquele julgamento, daquela sentença, as pessoas veem que Salomão, ele se tornou um rei sábio, muito jovem, mas se tornou um rei sábio. Mas sabe, os dias passam e Salomão se comprometeu com mulheres de mais variadas culturas. Muitas vezes você está se comprometendo com amizade com pessoas das mais variadas religiões, das mais variadas concepções que está tentando perverter o seu entendimento. E isso aconteceu com Salomão. Enquanto Salomão era jovem, ele tinha uma ideia fixa e resistia à vontade de suas mulheres, tá? Porque Salomão construiu o templo ao Senhor, Salomão se tornou fiel ao Senhor e ele já não queimava nos altos, ele já não praticava idolatria. Mas quando Salomão se tornou velho, quando Salomão achou que ele não tinha mais batalhas, não tinha mais guerras, olha o que foi que aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 11, primeiro do verso 1 ao 4, diz assim: Ora, além da filha de Faraó, como nós já vimos no início, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E aí vem moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres de nações que havia o Senhor dito que não era para os filhos de Israel casar com elas. Não há harmonia, não há associação entre a luz e as trevas. Lembra que eu tenho batido nessa tecla? Que o falso profeta e o falso crente, ele gosta da harmonia entre a luz e as trevas. Ele cria uma sensação de paz entre a luz e as trevas. Não existe paz entre o certo e o errado. Eles são opostos até o fim. Continua. Então o Senhor disse que não casem com elas e elas não casem convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem seus deuses. A estas se apegou Salomão por amor. Salomão amou todas elas, tá? Salomão quis todas elas. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Eu quero que você entenda que Salomão amava o Senhor, lá no início da mensagem. E ainda que ele sacrificava nos altos, Salomão se converteu ao Senhor de todo o coração. Deus sabia disso. Só que Salomão, mesmo convertido, ele continuou convivendo com pessoas não convertidas, com pessoas pagãs. E essas pessoas, o que foi que elas fizeram? Perverteram o coração de Salomão. É aquele falso crente, é aquele falso profeta que você tem na tua vida, é aquele falso irmão que você tem na tua vida, que anda do teu lado dizendo coisas, tá? Lhe sugerindo coisas que é pecado diante de Deus. E aí o que acontece, né? É uma coisa que muitas vezes eu vejo nas pregações de nossa igreja. Nosso líder faz isso, ele mostra, né? Que adianta você vai na casa do teu familiar para estar batendo papo, para estar conversando, e você não vai para semear o evangelho. Aí tem pessoas que não entendem. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu costumo dizer aqui dentro de casa que o que você não ganha, você perde. Não existe aquela coisa que o que você não ganha, você também não perde nada. Se você não ganha, você perde. Se você não coloca no lugar, você tira, tá? Se não entra dinheiro na tua casa, com certeza sai. Você tem que pagar energia, você tem que comprar um pão, você tem que pagar um combustível, um transporte, você tem que repor um sapato. Não, para onde eu vou andando, mas você vai gastar um calçado. Você vai precisar comer. Então, o dinheiro que não entra, ele sai. Então, se você não leva a palavra de Deus, se você não semeia a vida,
com certeza alguém de lá para cá vai semear em você a morte. Não tenha dúvida disso. Não pense você que você vai na casa do seu familiar e você vai chegar lá e vai conversar simplesmente, né? Você quer ver uma coisa? Você é cristão, você é uma pessoa temente a Deus e aí você está reunido com seus parentes na praia. Você e seus familiares que moram com você são cristãos, são convertidos ao Senhor, mas os seus parentes não. Aí daqui a pouco está o seu parente com a lata de cerveja e diz assim: vem cá, vamos tirar uma foto. E aí aquele teu parente abraça você, está com a lata de cerveja na mão, você dá aquele belo sorriso para a câmera e o que é que você faz? Você eterniza. Enquanto existir aquela foto, é eterno. Você eterniza a harmonia que não é possível aos olhos de Deus, mas aos seus olhos é. Você eterniza a união entre a luz e as trevas. Mas o que é que tem? É uma lata de cerveja e eu não estou bebendo, mas eu estou compactuando. Eu estou achando aquilo normal. Eu sou parte daquele meio e eu não deveria ser parte daquele meio. Porque se ele não se adequa à minha condição como homem de Deus, eu vou me adequar à condição dele como filho do pecado. Será que está dando para você entender o que eu estou dizendo? E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão, ele resistiu o tempo todo, mas chegou uma hora que ele não fez com que as mulheres se adequassem à condição dele de homem de Deus, mas as mulheres conseguiu colocar Salomão como filho das trevas. Então está aqui, ó. Estas Salomão se apegou por amor e elas lhe perverteram o coração. Tá? Verso 4. Sendo Salomão já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa fica mais velha e ela fica cansada, não quer lutar? Deixa lá. Para evitar problema eu estou concordando. Para evitar problema eu estou deixando. Não, meu amigo, não tem nada que evitar problema não. Se é problema que você der, você vai ter. A luz não se mistura, não se harmoniza com as trevas. Então está aqui, ó. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel ao Senhor, como o de Davi, seu pai. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. A primeira vez, no sonho, onde o Senhor ofereceu o que Salomão queria, ele pediu sabedoria. A segunda vez, quando Salomão preparou a casa de Deus, fez a oração e Deus concordou em consagrar aquele santuário. Então, Salomão se esqueceu completamente desse Deus. E detalhe, Salomão tinha uma relação de intimidade com Deus. Olha que tem muita gente aí que não tem relação de intimidade com Deus e ainda quer teimar achando que está certo, sendo conivente com as coisas erradas. E tem pessoas que, para evitar problema, está aceitando coisas erradas na sua casa, na sua vida, quando você tem o poder de evitar e de impedir. Quando eu terminar os 3 vídeos, eu vou voltar para a marcha de Ofni e Finéias. Eu estou falando sobre esse assunto para você entender porque é que Deus se indignou tanto contra Eli. E por que foi que Eli errou tanto diante de Deus. Não é porque Eli praticou diretamente o pecado, mas ele, como alguém que tinha o poder de impedir aquele mal dentro do templo, dentro da igreja, ele permitiu que o mal acontecesse. E Salomão permitiu que o mal acontecesse. E Deus disse: Salomão, você vai terminar o seu reinado com Israel unido, mas seu filho vai encontrar bomba pela frente.
Eu não vou tomar totalmente o trono seu. Eu vou deixar uma tribo para você. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que o filho de Salomão, Roboão, ele se tornou rei de Judá apenas. E as outras tribos de Israel foi reinada por Jeroboão. Sabe quem era Jeroboão? Inimigo de Salomão. Jeroboão era inimigo de Salomão. Se tornou rei de Israel, mais poderoso que o filho de Salomão. E o filho de Salomão perdeu tudo por conta do pecado de seu pai. No próximo vídeo, você vai ver uma coisa inédita. Porque muitas vezes, alguns sacerdotes, alguns crentes, por não acreditar na vida eterna, porque se você morre na condição de Salomão, você perde a salvação de sua alma. Se você morre na condição de Salomão, você perde a salvação de sua alma. E no próximo vídeo, eu vou mostrar a você um exemplo de egoísmo tamanho que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. Mas por enquanto o resumo do vídeo de hoje é que quando você se cansa de lutar, quando você se cansa de resistir ao diabo, de resistir ao mal, ele domina contra você, te vence e você perde diante do teu inimigo e você perde aos olhos de Deus. Toma cuidado, vigia a tua vida, você que está deixando para lá um monte de coisa, porque você não quer se esquentar, porque você não quer se irritar, porque você não quer perder a sua cabeça, não. Não é a sua cabeça que você vai perder, não. É a cabeça do errado que tem que ser tirada de cima dos ombros. Não é a sua. Se você está buscando a presença de Deus, você vai se manter firme. Olha o que o Senhor nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Salomão desistiu de resistir e o mal venceu Salomão. Quem vai ser o próximo homem de quem eu vou falar? Só amanhã. Agora é momento de oração. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Seu nome seja magnificado e exaltado. O Senhor é Deus. O Senhor sabe e conhece o nosso coração. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu estendo a minha mão sobre o Teu povo para pedir coragem, ânimo, fortalecimento. Coragem para que eles não venham se assustar quando os inimigos aparecerem na sua frente. Ânimo para que eles, meu Deus, venham, Senhor, estar dispostos a se levantar, a vencer. E força, meu Deus, para que mesmo no calor da batalha, eles não venham esmorecer, não venham cansar, meu Deus, e achar que está bom, mas que eles venham lutar para destruir completamente seus inimigos. Que eles não venham apenas pedir pela cura do corpo do seu familiar, mas que eles venham lutar pela cura da alma. Que eles não venham, meu Deus, apenas clamar ao Senhor e pedir bênçãos materiais, mas que eles venham lutar pelas bênçãos espirituais. Lembra, Senhor, lembra que quando o carcereiro viu o teu milagre, e ele entendeu o teu milagre, ele levou os homens de Deus para dentro de casa, para pregar o evangelho para as suas famílias. Meu Deus amado, essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que clama comigo, essa pessoa, meu Deus, que tem lutado pela família, que ela leve essa mensagem, esse vídeo com essa pregação, com essa oração, para que o seu familiar venha aprender a palavra de Deus, para que esse familiar venha aceitar
Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que esse familiar seja alcançado pelo Espírito de cura e libertação. Meu Deus amado, que nenhum mal resista à tua presença, que nenhum mal resista o teu poder, mas que todo mal caia por terra diante desse clamor, diante dessa oração, que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus se cumpra em favor desse familiar, desse ente querido, trazendo salvação, trazendo libertação. Esse familiar que está no hospital, no presídio, esse familiar que está dentro de casa, trancado, desanimado, que seja alcançado pela presença de Deus, através desta oração, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que toda enfermidade caia por terra, que todo espírito do fracasso e da derrota caia por terra, em nome de Jesus. Eu ordeno, eu determino aos espíritos enganadores, aqueles que receberam presentes, oferendas, aqueles que foram designados para o mal dessas pessoas, eu ordeno agora que todo mal, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, saia dessas vidas, saia desse lar, em nome de Jesus. Espírito Santo, quero te apresentar essas pessoas que têm me procurado no WhatsApp, quero te apresentar essas pessoas que têm procurado através dos comentários. Meu Deus, vem ajudá-las, vem, meu Deus, transformar a vida dessas pessoas, venha retribuir segundo a fé, a esperança que elas têm, que haja, meu Deus, a bênção, que haja vitória, seja financeira, seja familiar, seja na vida sentimental, que seja esse povo abençoado em um nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que essa água seja consagrada. Quando o doente e o enfermo tomar desta água, que vem estar recebendo a cura, a bênção que vem de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, e aqueles que têm cooperado com esse canal, aqueles que têm ajudado, meu Deus, vem abençoá-los, vem prosperar a obra das mãos deles, em nome de Jesus. Assim eu peço ao Senhor e desde já eu agradeço. Você que crê nas bênçãos do Senhor, estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vem de Deus sobre a minha vida, sobre o meu lar, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, e Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.